Esse foi o tema, com os olhos fixos na figueira. Mas do que estamos falando? Lucas capítulo de número 21, versículo 29 ao 31, diz assim a palavra de Deus. E propôs-lhes uma parábola dizendo: observem a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vocês sabem, observando-as, que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecer, saiba que o reino de Deus está próximo. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Você crê? Então eu vou ler mais uma vez. Observem, e propôs-lhes uma parábola dizendo: observem a figueira e todas as árvores quando começam a brotar. Vocês sabem, observando-as, olhando para elas, prestando atenção nelas, que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo. Você crê nisso? Quem tem essa esperança que o reino de Deus venha, diga glória a Deus, que venha o seu reino. Essa foi a oração que Jesus ensinou para nós, na oração do Pai Nosso. Mas, o que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, e não só para quem está aqui presencialmente, mas também para quem acompanha na internet, e eu acredito que essa mensagem vai ficar disponível lá, depois vou colocá-la no meu canal também, para nós estarmos abençoando aí o maior número de pessoas possível. Nós temos muita coisa na internet, muitos vídeos de teólogos, de pastores, de ministros, falando, comentando alguma coisa em relação à paz no Oriente Médio, essa paz que o Trump lá assinou com o povo de Israel, com Netanyahu e o pessoal do Hamas. Não é? Temos questões relacionadas ao anticristo, temos muitas questões aí que são levantadas. Na verdade, desde a Covid-19, essa pandemia que varreu o mundo, nós, de certa forma, abrimos o nosso ouvido, os nossos olhos, para prestar atenção naquilo que se refere ao fim dos tempos, aquilo que se refere à escatologia, mais especificamente aquilo que se refere à volta do nosso Senhor Jesus. Quem aqui está aguardando Jesus voltar, diga glória a Deus. Só que Jesus aqui nessa parábola, aqui nesta palavra, ele vai nos dar um direcionamento dizendo: observem a figueira, e a figueira tem um sentido bíblico dentro do contexto da palavra de Deus, tem uma representação voltada para o povo de Israel. Não vou aqui me alinhar, mostrar para vocês um monte de versículos que mostram que a figueira se relaciona a Israel, mas de fato é isso. Quando a gente está para perceber o verão, para poder perceber o que está acontecendo no tempo, Jesus diz: olha para as árvores, mas ele especifica a figueira, como se aquela árvore ela fosse específica, ou ela tivesse alguma coisa a mais. E a gente entende dentro do contexto escatológico, dentro do contexto bíblico, que a figueira representa a nação de Israel, o povo de Israel. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Então é como se Israel fosse um sinal de Deus na terra, em relação ao que está acontecendo no mundo, em relação ao plano escatológico que Deus tem para a humanidade. Porque Deus tem um plano, diga comigo, Deus tem um plano. Agora olha para essa pessoa e diga assim: inclusive para você. Nós estamos assistindo aí uma série de eventos, uma série de notícias, uma série de coisas que a gente poderia chamar de escatológico, não é? Ou que está relacionado de alguma forma com o fim do mundo, com a volta de Jesus. O pastor falou aqui na semana passada sobre um asteroide, não sei das quantas, eu não pesquisei sobre esse asteroide, mas que está viajando e que por fim pode acontecer alguma questão de conflito com a Terra. E tem várias outras questões relacionadas, mas Jesus deixou uma lista de eventos. Ele falou de quê? De guerras e rumores de guerras. Ele falou de fomes em vários lugares, ele falou de tsunamis, de pandemias, ele falou de N situações que estariam acontecendo. Ele falou também de falsos profetas que surgiriam falando coisas contrárias à vontade de Deus, e muitas pessoas abraçariam essas heresias, esses falsos ensinos. Inclusive estamos falando sobre isso na escola dominical, todo domingo às 9 horas da manhã, via Google Meet. Então nós temos trabalhado essas questões. Então Jesus deixou ali várias pistas. Mas por que Israel, ele chama a nossa atenção? Por que Israel é um sinalizador especial? Não é só Israel. A gente tem uma série de eventos
que a gente pode olhar e ficar atento e perceber. O comportamento do próprio ser humano é um sinal. Como nós estamos nos comportando, como nós estamos agindo, como as pessoas estão se manifestando ultimamente, e também um sinal, lá em 2 Timóteo capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 4, Paulo ele vai falar do comportamento do ser humano como um sinal escatológico. As pessoas serão assim, serão assado, isso apontando para os últimos dias. Resumindo, as pessoas serão de coração duro, as pessoas serão de dura cerviz, serão teimosas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus, e por aí vai. Então veja, o próprio comportamento das pessoas é um sinal de que Jesus está voltando. Mas, quando a gente olha para a figueira, quando a gente olha para Israel, e olha que interessante, nós estamos vivendo um tempo, isso me chama muita atenção, em que o mundo, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, daqui a pouquinho vou mostrar aqui algumas passagens, mas até no Brasil hoje a gente vê um posicionamento anti-Israel, claro, específico, à luz do dia, inclusive a nível até de política, a gente vê uma movimentação anti-Israel. Isso é um sinal profético, um sinal que aponta para a vinda do rei, um sinal que aponta para o cumprimento da promessa de Deus. Mas eu fico assim estarrecido, pastor. Hoje eu estava ouvindo alguns vídeos ontem, essas semanas, mas o que mais me chocou e me chamou a atenção, não vou falar o nome por uma questão de ética, mas de um camarada que a gente sabe que é um homem respeitado na teologia, a gente sabe que é uma pessoa que tem a admiração de muitos cristãos, a gente sabe que é uma pessoa de índole, né? De boa índole, mas é uma pessoa que chega na internet e diz que o que está acontecendo com Israel, ou que Israel nada tem a ver com o plano escatológico de Deus. Israel nada tem a ver, e quando eu vi, poxa, eu tenho uma admiração por esse homem de Deus. É uma pessoa ilibada, é uma pessoa respeitada, é um servo de Deus, a gente sabe que é, mas chega e diz uma coisa dessas, que Israel não tem nenhuma relevância escatológica, que o que está acontecendo em Israel não importa, que o que está acontecendo em Israel não faz diferença para o povo de Deus, não faz diferença para a igreja, que essa movimentação que está acontecendo no Oriente Médio, desde 1948, com a restauração do Estado de Israel, nada tem a ver com o povo de Deus, nada tem a ver com promessas bíblicas, nada tem a ver com nada, e é uma pessoa conhecida. E eu fiquei assim, falei, rapaz, como é que pode um treco desse? Mas a questão é que quando a gente fala de escatologia, infelizmente, as pessoas elas não aceitam o normal que a Bíblia apresenta, o óbvio que a Bíblia apresenta. Então o ser humano vai procurar sempre o complicado. Por exemplo, conheço pessoas que são preteristas, que dizem que Jesus já voltou, em 70 depois de Cristo. Jesus já voltou. As profecias apocalípticas, detalhe que o livro de Apocalipse foi escrito depois de 70 depois de Cristo, mas ele já teria se cumprido antes de ser escrito. É o que o preterismo acredita. E eu fiquei mais assim, abismado de uma pessoa chegar e dizer, uma pessoa da minha família, inclusive, eu conheço, eu postei algo sobre o Salmo 23, e a pessoa falou, isso aí não tem relevância para o dia de hoje. Essa passagem, esse salmo, ele foi para aquele tempo, para aquele dia. Gente, como é que a gente vai dizer que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela tem relevância? Por quê? Passarão os céus e a terra, Jesus falou, mas as palavras dele não hão de passar. O poder da palavra não passa, o poder da palavra persevera, o poder da palavra persiste. Na minha e na tua vida, a gente pode abrir a Bíblia, num livro de Salmos, qualquer dia da semana, e a gente vai ser impactado por aquilo que está ali. A gente vai receber uma influência, a gente vai receber um renovo, alguma coisa boa vai vir sobre a nossa vida por aquela leitura. Então eu não posso pegar e dizer, não, isso aqui não tem mais relevância para os nossos dias. Da mesma forma, chegar e dizer que Israel não importa na escatologia bíblica. Israel não tem nada a ver com o plano de Deus para a humanidade. E nós temos base bíblica para explicar que isso não procede, não tem como ser assim, ok? Então a gente vai ver aqui que algumas questões que estão acontecendo no mundo ultimamente se relacionam claramente com o povo de quem? De Israel, que a gente vê à luz da Bíblia como a figueira de Deus. Mas apesar dos contrários,
dos que dizem que não, que Israel não tem relevância bíblica, nós temos uma enxurrada de passagens. Não vou aqui trazer uma enxurrada de passagens, mas tem uma enxurrada de passagens bíblicas que poderiam deixar claro para mim e para você o quanto Israel é relevante para o plano escatológico de Deus, para o descortinar, a finalização, né, dessa peça, que a gente pode dizer assim, do encerramento da história humana na Terra. E a Terra vai acabar um dia, ou você não acredita nisso? A Terra não vai durar para sempre. Os elementos ardendo se desfarão. Vai chegar um dia que não vai existir mais terra, essa que está aqui, porque Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. Quem que crê que Deus tem novo céu e nova terra para nós, diga glória a Deus. Então vamos lá. Qual é a relevância? Onde a gente pode ver essa relevância de Israel, escatologicamente falando? Como é que a gente pode testemunhar, afirmar que Israel continua sendo escatologicamente relevante e que se relaciona com tudo que Deus tem para fazer ainda na história da humanidade? Romanos 11, 28 diz assim, Romanos 11, 28, assim, no que diz respeito ao Evangelho, eles se tornam inimigos por causa de vocês, mas no que tange a eleição, são amados por causa dos patriarcas. E aqui eu digo, o povo judeu, goste você ou não, concorde você ou não, continua sendo alvo do amor de quem? Do amor de Deus. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Ainda que eles estejam, de certa forma, virados de costas para Deus, porque não receberam aquele que Deus enviou, não receberam o Messias, o enviado de Deus, o Siloé de Deus, Jesus, o nosso Senhor, não o receberam como Senhor e Salvador, antes gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Eles sofreram a pena disso, foram dispersos em 70 depois de Cristo, ficaram longe de sua terra por mais de 2000 anos. Mas Deus, sabendo da necessidade eu não tenho como cumprir o meu plano escatológico, eu não tenho como cumprir as minhas profecias se Israel não estiver de volta à sua terra e ser novamente uma nação, como hoje nós vemos. Tem uma moça que o pastor Guilherme gosta muito, a Aline, em Israel, né? Ela mora lá em Israel, é brasileira, casada com um judeu, casada com um israelita, que é do exército, inclusive, israelense, e ela traz muitas novidades, traz muitas notícias, traz muitas informações, fala muitas coisas, e ouvindo algumas coisas dela, ela deixou bem claro, não tem como negar a relevância de Israel, não tem como negar a relevância de Jerusalém, e detalhe, não é apenas a religião cristã, evangélica, mas muçulmanos, judeus, as três religiões, vamos dizer, mais importantes ou maiores do mundo, sabem e consideram a importância daquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio. Então não temos como virar as costas para isso. Então o que eu digo? Primeiramente, eles são alvo do amor de Deus. Não porque eles fizeram algo para merecer, mas pela eleição. Eles são amados por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Diga comigo, Deus não se esqueceu das suas promessas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus não esqueceu do que Ele prometeu para Abraão, Deus não esqueceu do que Ele prometeu para Isaac, Deus não esqueceu do que Ele prometeu para Jacó. Seria Deus virar as costas para as suas promessas se não existisse um Israel na face da terra. É claro que hoje, nesse momento, Deus está tratando com a igreja de Cristo até o momento. Deus está tratando com a igreja. Nesses 2000 anos, Deus está dando toda a atenção para a igreja, para os gentios. Hoje nós, brasileiros, alemães, americanos, japoneses, suecos, russos, chineses, de todas as nações do mundo, temos a premissa, né, da salvação pela graça, pela fé no Filho de Deus. Todos nós podemos ser alcançados pela ação do Espírito Santo, aquilo que era peculiarmente só para o povo de Israel. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher cananeia? Não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, porque não era ainda o momento
da graça, das coisas de Deus serem disponibilizadas para os gentios. Mas quando Jesus foi assunto, o Espírito Santo desceu, houve ali o dia de Pentecostes, aquela graça foi distribuída para todas as nações, e assim permanece até os dias de hoje. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Hoje Deus está alcançando gente de tudo quanto é canto. Deus está alcançando pessoas do Irã, acredite se quiser. Deus está alcançando pessoas pensa num país aí, difícil. Coreia do Norte, você acha que não? Você não acha que tem gente sendo alcançada lá, apesar de tudo que o presidente lá possa fazer? Qual é a barreira para a palavra? Ainda que, às vezes, os sistemas humanos possam tentar criar barreiras, mas o Evangelho está chegando. Aí alguém pode pensar, está vendo? Deus esqueceu de Israel, então. Deus esqueceu do seu povo, do povo que Ele elegeu, do povo que Ele constituiu através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Você acha que Deus teria essa trabalheira toda para simplesmente esquecer? Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece. Quem aqui crê que Ele não esquece do que Ele te prometeu? Diga glória a Deus. Se Ele não esqueceu de Abraão, de Isaac, de Jacó, também não vai esquecer de você. Eles continuam sendo um povo amado por Deus. Israel ganhou guerras que, estrategicamente falando, nenhuma nação seria capaz de ganhar, nenhum exército seria capaz de ganhar. Poderia citar aqui a Guerra dos 6 Dias, várias nações árabes contra Israel, um povo recém-criado, uma nação recém-nascida, que foi capaz de fazer frente aos exércitos egípcios e árabes e permaneceu, e permanece até o dia de hoje, uma naçãozinha pequenininha. Se isso não fosse obra de um amor, lembre-se que Deus amou todos, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem crê que nele nós temos a vida eterna, diga glória a Deus. Uma segunda palavra que eu quero citar para vocês está em Daniel, capítulo 9, 25, 27. Esse trecho da Bíblia, ele é completo, ele cobre 2000 anos de história. São apenas 3 versículos, mas cobrem 2000 anos de história. Na verdade, mais de 2000 anos de história. Que texto é esse? Daniel 9, 25 ao 27 diz assim: saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ordem essa que, se não me engano, foi dada por Ciro, a quem Deus chamou de meu pastor. Esse aí é meu pastor, Ciro. Até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido? O príncipe é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E aqui está ungido com letra maiúscula. Então olha só, da ordem para restaurar para os judeus, depois de 70 anos de cativeiro, voltarem para a sua terra, restaurarem Jerusalém. Dessa ordem até o ungido, olha aí, tem um determinado tempo. Decorrerão 7 semanas e 62 semanas. Não vou entrar aqui nessa conta que é um pouco complicado, mas vocês vão entender. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiantes. Após as 62 semanas, o ungido será morto e não estará mais presente. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como um dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. Aí passa-se um bom tempo. Aquilo que a gente chama de a era da igreja, é o que nós estamos vivendo. É como se Deus tivesse parado o relógio, se cumpriram, só para você pegar o entendimento aqui, 69 semanas desse tempo de Deus, desse tempo profético de Deus. 69 semanas já se cumpriram, mas Deus determinou quantas semanas? 70. 69 já se cumpriram, falta uma semana. Parou na 69ª. Cadê a 70ª semana? Essa não se cumpriu ainda. Por isso que nós cremos, eu creio dessa forma, como dispensacionalista, nesse sentido, eu particularmente, pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, começa a 70ª semana. E essa última semana são 7 anos, 7 anos de grande tribulação. 7 anos onde o juízo de Deus se derramarão sobre a terra. E sim, como o pastor falou esses dias, o primeiro cavaleiro que sai lá para as nações é branco, com a coroa na cabeça. Não é Jesus, é juízo. Ali está falando de juízo. Jesus vai estar lá em Apocalipse 19, na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sua veste está salpicada de sangue. É Jesus lá.
Mas nesse primeiro momento é o enganador. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco com coroa na cabeça, apareceu um apaziguador e tal? É o anticristo, esse que se opõe a Deus. Então veja, essa última semana se cumpre. E o que acontece dentro desse contexto? Já tendo se posicionado esse tal desse anticristo, ele firmará, alô? Ele firmará um pacto com muitos por um período de uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação desoladora, virá o assolador, até que a destruição determinada se derrame sobre ele. Do que nós estamos falando aqui nesse versículo último, 27, do que vai acontecer na grande tribulação. Agora, nada disso teria como acontecer se não existisse um povo chamado Israel na face da terra. Se não houvesse um Israel na face da terra, não teria como haver o cumprimento dessa profecia. Então, como é que eu vou dizer que Israel não é relevante para a escatologia bíblica? Não tem como se cumprir essa profecia sem Israel, gente. Então você vai pegando essas questões. Não tem como haver. O que vocês têm visto na televisão? Aquele presidente branquinho, grandão, altão, junto com um presidente mais baixinho, Netanyahu, e com alguém lá do Hamas, no meio ali, posicionado, assinando acordo de paz. Qual é o povo, os dois brigões da face da terra? Árabes e judeus. Não teria conflito árabe-palestino, não teria conflito árabe-judaico, se não tivesse Israel na face da terra. Para que vai se precisar de um anticristo, se não existe um Israel? Só existe anticristo porque há um Israel. E há tantas coisas para acontecer naquela terra, naquele local, que está dentro do contexto da escatologia bíblica, da profecia bíblica. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Então não teria como dar continuidade ao relógio escatológico se não houvesse Israel. Uma segunda coisa, aliás, uma terceira passagem, não vou me alongar muito, mas uma terceira passagem, Zacarias capítulo 12, versículo 2, e eu amo essa passagem. E não é de hoje que eu estudo esse texto. Zacarias 12, versículo 2. Uma das minhas primeiras paixões, quando conheci a Cristo, foi a escatologia. Eu me apaixonei por esse negócio. Desde o início. Zacarias 12, versículo 2 diz assim: eis que farei de Jerusalém, presta atenção, eis que farei, Zacarias 12, versículo 2, eis que farei de Jerusalém um copo de tremor, ou um cálice de tontear para todos os povos ao redor, bem como para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Em outras traduções diz, farei de Jerusalém um cálice de tontear para as nações. Ou seja, o que é um cálice de tontear? Que expressão é essa? Quer dizer o quê? Vai ser um problema para ser resolvido pelas nações. Israel, tudo que acontece ali não envolve só o povo judeu, sempre envolve outras nações. Nada que acontece no Oriente Médio fica só no Oriente Médio. Naquela casa ali, todo mundo quer meter a colher, seja a favor de um, seja a favor do outro. Ou se fica a favor dos judeus, ou se fica a favor dos palestinos. E é assim. E pode-se dizer, de certa forma, que infelizmente o mundo está nessa polaridade. Os que ficam a favor de Israel e os que ficam contra Israel. E lamentamos a aparente situação em que se encontra o nosso país no momento. Oremos pela nossa nação, porque não é bom para nós isso. Não é bom para nós. O Brasil tem uma história. O Oswaldo Aranha, se eu não me engano, foi o que presidiu a sessão, se eu não me engano. A sessão solene, onde foi assinado o direito de Israel voltar a ser nação. Um brasileiro esteve lá. Então olha a história que há envolvendo o Brasil e Israel. É um contexto favorável. Mas Israel, direta ou indiretamente, envolve as nações. Divide o mundo, né, entre os que são contra ele e a favor dele. E você, de que lado está em relação a Israel? Você ora por Israel, é um mandamento bíblico. Orai pela paz de Jerusalém. A nossa parte como cristãos é sim orar por aquela nação. Que Deus abra o coração deles o mais breve possível para Cristo. Mas essa é a nossa postura. Então veja, não tem como eu dizer que
Israel não é como é que fala, relevante para a escatologia bíblica, se a própria palavra está dizendo que Jerusalém, que representa a capital de Israel, vai ser um cálice de tontear, uma dor de cabeça para todos os povos ao redor. Aí russos entram na questão, chineses entram na questão, até nações pequenininhas, que pouco se fala, entram na questão, as nações se envolvem nesse negócio. Pode-se dizer assim, irmãos, que é uma verdadeira batalha espiritual. E pode-se ter nisso uma referência do que acontece também com a igreja, que está em paralelo nessa história. Está em paralelo, porque a tendência da igreja é advogar a causa de Israel de alguma forma. É claro, nós não queremos que nenhum palestino morra sem salvação, que Deus os salve, os cure e os liberte em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus alcance aquela terra, mas, pelo que está desenhado profeticamente, ainda que seja possível que alguns deles se salvem, há um plano de Deus a ser concluído, a ser completado. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Isaías 66, versículo 8. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena a gente relembrar e fazer essa leitura. Por que que Israel é relevante? Por que que Jesus disse, olha para a figueira, olha para Israel, vê o que está acontecendo naquela terra, vê o que está acontecendo naquela nação. Ah, Jesus está demorando para voltar. Ah, Jesus não vai voltar agora não. Ah, Jesus não volta nesse ano. Ah, Jesus não volta, Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Ih, que nada, Jesus não vai voltar agora não. Cuidado, olha para a figueira. Olha para a figueira. Ah, mas esse negócio de fim de mundo, esse negócio de vida eterna, esse negócio de ir para o céu, esse negócio de Nova Jerusalém, esse negócio de reino milenar, de grande tribulação, tudo isso é besteira. Olha para a figueira. Olha para a figueira. Ah, anticristo que nada, marca da besta, coisa nenhuma, falso profeta de jeito nenhum. Olha para a figueira, irmãos. Observa o que está acontecendo no mundo, fique atento aos sinais, não fica só com a cara no TikTok, no Kawaii. Observe o que está acontecendo e cuidado, vou dar daqui a pouquinho alguns conselhos para poder finalizar essa fala. Mas o que diz em Isaías 66, versículo 8? Quem já ouviu tal coisa? Olha a profecia. Quem viu coisa semelhante? Pois a terra gerar em um só dia? Pode uma nação nascer de uma só vez? No entanto, Sião, Israel, antes que lhe chegassem as dores, deu à luz seus filhos. Essa profecia aponta para a restauração da nação de Israel. Claramente motivado também por tudo que aconteceu no período negro da história humana, que foi o Holocausto. Isso tudo contribuiu para o cumprimento dessa profecia. Mas se Deus teve a preocupação de restaurar essa terra e também de cuidar de todos os eventos que sucederam a essa restauração, é porque Deus sabe da importância desse povo para essa terra, para esse mundo, para nós como cristãos. E a última passagem que eu quero ler é Zacarias 12, versículo 10. Sabe onde vai ser o último avivamento na face da terra? Aqui eu tenho base bíblica para dizer, o último avivamento. Vai haver um avivamento. A gente quer um avivamento. Quem que quer um avivamento, diga glória a Deus. Que venha um avivamento sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre essa cidade. Que haja avivamento, que haja o derramar do Espírito Santo sobre nós. Mas aqui em Zacarias 12, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi, ou seja, Israel, e sobre os habitantes de Jerusalém, ou seja, Israel, derramarei o quê? O Espírito de graça e de súplicas. Aí você diz, mas isso aí aconteceu no dia de Pentecostes. Não aconteceu no dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes está lá no livro do profeta Joel, e Pedro testemunha. Isso é o que foi dito lá em Atos capítulo 2, Pedro testemunha. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele dá testemunho disso. Mas aqui, essa profecia, ela não se cumpriu ainda. Esse derramar do Espírito Santo ainda não veio. Esse avivamento ainda não aconteceu. Esse derramar do Espírito de graça e de súplicas ainda não se manifestou em nação nenhuma, até porque não é para nenhuma nação qualquer. É para Israel. Esse avivamento é o último avivamento da história da humanidade.
O último derramamento da história da humanidade. E vai ser sobre quem? Sobre o povo de Israel. Vai ser sobre aquela nação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E sabe qual vai ser o resultado desse derramamento do Espírito? Sabe qual vai ser o resultado do derramamento, desse avivamento? Eles vão entrar em pranto, porque eles vão se lembrar daquele a quem eles transpassaram 2000 anos atrás. Eles vão olhar e eles vão lembrar, poxa, mas esse foi aquele que a gente negou 2000 anos atrás. Esse é aquele que a gente virou as costas 2000 anos atrás. Esse é aquele para quem nós gritamos, crucifica, crucifica. Esse derramamento do Espírito vai gerar uma conversão nacional em Israel, em Jerusalém. E a gente vai ter, esse é papo para outra história, não posso me empolgar, o horário não permite, mas a gente conhece aquela velha história dos 144 mil judeus, que muita gente diz que não, isso é só um número bobo. Não, resultado de um avivamento que virá, e o povo de Israel sairá a cumprir o que hoje é tarefa da igreja, porque hoje é a igreja que sai pelos valados, pelas ruas, pelas praças, pregando o evangelho. É a igreja que está fazendo isso hoje durante 2000 anos. É a igreja, mas vai chegar o dia de Israel, vai chegar a vez deles. Nós estaremos de boa nas bodas do Cordeiro. Quem crê que vai estar lá, diga glória a Deus. Mas Israel vai estar cuidando, fazendo a parte deles. Qual é a dificuldade em crer nisso que eu estou falando para vocês? Em Israel vai acontecer esse último grande avivamento que vai resultar nisso tudo. Então, irmãos, diante de tudo isso, para finalizar, eu nunca gosto de passar do horário, mas o que nos cabe agora? O que cabe a mim, o que cabe a você? Primeiro, fortaleça a sua fé. Fala para essa pessoa, fortaleça a sua fé. A nossa fé está sob ataque, irmãos. A minha fé está sob ataque, a tua fé está sob ataque. Fortaleça a tua fé. Vem no culto de quarta, vem no culto de domingo, vem na consagração, participa da escola bíblica, irmãos, vem. Uma coisa que eu não faço é faltar culto. É raro eu faltar. Se faltei é porque teve razão. Mas fortaleça a tua fé. A fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. Mantenha uma relação com Deus. Esses dias eu estava falando com a Lara em casa. E ali a gente entrava em algumas questões e eu falava, filho, o mais importante é o relacionamento com Deus. Mais importante do que apenas conhecer a Bíblia, mais importante do que ter teologia, mais importante do que qualquer coisa, filha, é a relação com Deus. Muitas pessoas vão discordar do que eu estou pregando aqui, porque tem um pensamento escatológico diferente, mas não podem discordar do que eu estou falando agora, da necessidade de um relacionamento com Deus. Isso é para todos. Se você não acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, tudo bem, tem um relacionamento com Deus. Se você não acredita que vai ter um anticristo, que Israel não importa, que nada disso é importante do que eu falei, tudo bem, mas tenha uma relação com Deus. Porque se, entre aspas, não estivermos certos, se estivermos certos, porque creio que estou, você pode ser pego de surpresa. E ser daqueles que vão estar gritando, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta já estará fechada. Então, cuide disso. Vive em vigilância. Vigia. Fala para esse crente do teu lado aí. Vigia, irmão. Vigie. Uma outra coisa que nós falávamos até na escola dominical desse último domingo. Use o discernimento espiritual, porque tem muita heresia por aí. Tem muita gente falando besteira sobre a volta de Jesus, inclusive que Jesus já voltou e que não sei o quê. Tem um monte de gente inventando moda por aí na internet. E isso chega até você. Em algumas pessoas gera dúvida no coração. Em algumas pessoas fica titubeando. Ei, use o discernimento espiritual. Discirna espiritualmente o que você está ouvindo. Porque nesses tempos muitos enganos estão sendo propagados. E por último, proclame a bendita esperança. E qual é ela? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem vai fazer isso, vai agir dessa forma, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Se o pastor me permite, quero fazer uma breve oração. Coloque a mão no seu coração. Uma breve oração. Aí mesmo onde você está. Meu objetivo não foi só passar informações, mas trazer um despertamento para mim mesmo, para você, para nós, para você que está ouvindo pelo YouTube. Essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não dá para dizer que não estamos diante de dias escatológicos, que não estamos no princípio das dores.
Não estamos nas dores, mas eu digo, meu entendimento, estamos no princípio das dores. E por isso nós vemos guerras em tudo quanto é canto, rumores e um monte de coisa acontecendo. Mas tem gente que não crê assim, a gente respeita, tudo bem? Assim, meu Deus, me ajude a me manter atento aos sinais que o Senhor tem me dado diariamente, de que Jesus, o meu Salvador, está voltando. Me ajuda, meu Deus, a me manter preparado para o bendito dia que o Senhor virá e me levará para viver as maravilhas que estão reservadas para mim na eternidade, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por poder compartilhar com a tua igreja, meu Deus, esta palavra, que de fato, Pai, possa resultar em edificação na fé do teu povo, em fortalecimento, Pai, na confiança, na esperança e na certeza de que Jesus virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ajuda-nos a nos manter, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, preparados para aquele dia, que nós não sabemos que dia será, mas sabemos que a hora chegará, e nós queremos estar prontos, ó Deus, para nos encontrarmos contigo. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos a Ti, assim, independente das lutas, das dificuldades que vivamos na vida, que nós não venhamos perder o foco, meu Deus, que é ganhar almas para Ti, que é, meu Deus, proclamar a bendita esperança, Jesus está voltando, que não falte, Pai, esta palavra nas nossas bocas, nos nossos lábios, para que o Teu nome seja engrandecido e nós possamos participar de tudo aquilo, de todas as maravilhas que o Senhor está preparando, de acordo com a Tua palavra, de acordo com as Tuas promessas, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, diga glória a Deus.